Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é teoria clássica da administração. Antes de iniciarmos especificamente discutindo sobre teoria clássica, vale uma reflexão. A harmonia e a união das pessoas de uma empresa são grande fonte de vitalidade para ela. É necessário, pois, realizar esforços para estabelecê-la. Quem disse isso foi Henri Fayol. Henri Fayol é o autor foco hoje da discussão sobre teoria clássica. Então, para contextualizar, nós discutimos a administração científica lá com Taylor, onde o foco era nas tarefas da organização, mais especificamente da indústria. Hoje nós vamos tratar de um outro foco, o foco na estrutura, a ênfase na estrutura. Então, Henri Fayol, lá na França, em 1916, passou a pesquisar e perceber que, se atuar e se tentar melhorar a estrutura organizacional, você consegue melhorar os resultados dessa organização. Então, Henri Fayol passou a definir alguns elementos essenciais dentro da organização e ele também passou a classificá-los. Então, ele fez a classificação das atividades da empresa, sendo funções técnicas, funções comerciais, funções de segurança, funções contábeis, financeiras e administrativas. A partir dessas funções, ele começou a definir, olha, para quem for resolver aspectos comerciais, é preciso dividir, é preciso capacitar essas pessoas e também dar uma especificidade nessas funções. Com uma organização, com uma divisão de atividades mais específicas dentro de uma estrutura organizacional, é possível você ter mais eficiência, melhorar os resultados organizacionais. Então, em virtude dessa visão de Henri Fayol, ele destacou que a função administrativa na organização, ela paira sobre todas as outras. Então, todas as demais, elas são importantes, é claro, mas como organizar essas funções que são desenvolvidas dentro da organização de forma fluida, que consiga gerar um resultado próspero, isso é a administração. Por isso que ele destaca que a função administrativa ela vai pairar sobre as demais, porque elas precisam conversar, elas precisam ser sinérgicas dentro do contexto organizacional. Então, pensando em teoria clássica, nós temos que a administração ela consiste em prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Lembra lá quando eu destaquei para vocês do PODC? Planejamento, organização, direção e controle. Então, Henri Fayol reforça essa tese e mostra que, dentro da proposta organizacional, é preciso sempre seguir esses elementos, essas funções administrativas, no sentido de conseguir direcionar esforços nas competências adequadas para que consigam avançar aí em termos de estrutura organizacional. Então, dentro da proposta de teoria clássica, nós temos aí uma figura que é muito comum do administrador, que é chamado o organograma. Organograma é aquele desenho de caixinha que você tem lá exatamente onde está alocado cada chefia, digamos assim, cada setor e qual que é a competência desses setores dentro de uma estrutura organizacional. Aí as funções do administrador, que é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, e é dividido essas atividades dentro da estrutura administrativa. Então, temos a equipe que fica responsável pelas funções contábeis, as equipes que ficam responsáveis por patrimônio, pelas funções de segurança, de preservação da organização, funções financeiras, funções comerciais, funções técnicas. Essas funções técnicas, pessoal, de uma forma geral, se a gente for tratar de um segmento empresarial específico, pode ser a linha de montagem, no caso de uma montadora, linha de produção e assim por diante. Pois bem, dito isso, nós temos o que vem a ser as chamadas funções técnicas organizacionais.
elas estão relacionadas com a produção de bens e serviços da empresa. Então, algo operacional, algo técnico. Então, isso é produção, seja de bem ou a prestação de um serviço dentro da empresa. O que nós chamamos ainda de funções comerciais? São relacionadas com a compra, venda e permutação, troca. Então, como que eu vou fazer o contato com o cliente? Como que vai ser celebrado o contrato? Então, como que isso vai ser realizado? São essas funções comerciais, estabelecimento de preço, venda, compra, como que vai ser negociado junto a fornecedores, tudo isso são funções comerciais. Então, as pessoas que vão atuar nesse âmbito dentro da organização precisam desenvolver habilidades mais específicas, diferente de quem está lá na função técnica, quem está lá no chão de fábrica, fazendo a atividade, produzindo o produto. Talvez a habilidade de lidar com o cliente não seja algo tão relevante para quem está na função técnica, porque ele não vai lidar diretamente com o cliente. Quem vai lidar é quem vai estar na função estritamente comercial. Bom, então saber comprar e vender bem é tão importante quanto saber fabricar bem. Não adianta eu ter lá uma equipe extremamente profissional na área técnica, fabrica o melhor produto, presta o melhor serviço, sendo que na área comercial eu não tenho pessoas que saibam negociar, pessoas que saibam articular com o cliente, pessoas que não conseguem convencer um cliente ou mostrar os atributos que vai favorecer o cliente em virtude de uma aquisição de um produto ou uma aquisição de um serviço. Então, é preciso definir bem habilidades necessárias para cada setor em específico dentro da organização. Mas vamos seguindo. Nós temos ainda as funções financeiras, que são relacionadas com a procura e gerência de capitais. Então, se uma empresa ela precisa expandir, ela tem capital suficiente para expansão? Não, mas ela pode contrair, às vezes, o financiamento, o empréstimo, e isso pode proporcionar a essa empresa ao crescer. Mas quem vai fazer essa análise? A função financeira, ou seja, as pessoas que estão nessa função para verificar capacidade de pagamento da empresa, capacidade líquida de recursos financeiros disponíveis na empresa. Então, esse tipo de análise é muito o perfil de quem atua na linha financeira organizacional. E temos aí das chamadas funções de segurança, que são relacionadas com a proteção e a preservação de bens e das pessoas dentro da organização. Então, se eu tenho lá, qual que é o patrimônio da organização? A organização tem mesa, cadeira, computadores. Então, às vezes tem um setor de almoxerifado, um setor de patrimônio, que cuida da preservação, do bom estado desses equipamentos, porque são eles a ferramenta de trabalho dos colaboradores que estão ali dentro da empresa, tentando avançar, atingir os resultados empresariais. Pois bem, tem também as chamadas funções contábeis. E aí, eu queria fazer uma ressalva com vocês. O profissional de contabilidade, por exemplo, ele é um profissional muito importante para a organização. Esse profissional, ele não necessariamente traz receita para a organização. O que quer dizer isso? Ele não é o vendedor que vai lá buscar aquele cliente para adquirir um produto ou serviço da organização. Não, isso não é característica do profissional contábil. No entanto, o profissional contábil, ele tem como competência desenvolver boas análises, balanços para que a organização tome uma decisão mais assertiva, para que a organização não cometa equívocos e esses equívocos gerem multas para a organização, gerem outros transtornos que vai afetar financeiramente. Ou seja, o profissional contábil, ele não gera necessariamente receita para a organização, mas ele pode economizar e diminuir muito o custo organizacional. Por isso que é muito relevante dar a importância devida para essa função, para esse tipo de profissional dentro da estrutura organizacional. Então, ele cuida de toda essa parte de contabilização dentro da empresa. E a chamada aí função administrativa, que conforme nós já destacamos anteriormente, ela paira sobre as outras. Então, estão relacionadas com a integração de cúpula das outras 5 outras funções. Então, de nada adianta eu ter uma função técnica muito bem desenvolvida, produtos excepcionais,
mas seu atendimento é pífio, o atendimento é ruim. Então, esse atendimento ruim vai prejudicar a empresa e, às vezes, não vai deixar a empresa avançar em todo o seu potencial técnico, porque o produto é muito bom, em virtude de uma entrega mal feita, de um contato mal feito, de uma pós-venda mal feita. Tudo isso vai comprometer a satisfação do cliente, não necessariamente do produto em si, mas da parte, vamos supor, da parte de vendas, da parte comercial. Então, as funções administrativas coordenam e sincronizam as demais funções da empresa, pairando sempre acima delas. Então, o administrador ele vai ter que estar atento sobre a finança da empresa, se a empresa tem capacidade de conceder um prazo maior naquele produto para o cliente, um prazo de pagamento maior, se a empresa ela tem condições de tentar melhorar o seu pós-venda, estender a garantia, se isso não vai impactar no custo empresarial, se a técnica da empresa, se o produto está adequado, se é possível melhorar algum aspecto relacionado nessa questão. Então, observe, o administrador ele vai precisar ter essa visão ampla da empresa para tornar síncrona todas essas atividades que são desenvolvidas. Então, tendo em vista isso, Henri Fayol destaca que dentro da proposta da teoria clássica da administração, é possível entender bem sobre divisão de trabalho, definir quem faz o quê e responsabilizar as pessoas, destacar autoridade e responsabilidade. Lembre-se lá da figura do organograma. O que é característico no organograma? Você tem lá as linhas, né? Aquilo são linhas de autoridade, linhas de responsabilidade. Ou seja, se eu sou o vendedor, estou vinculado ao departamento de marketing, não tem que vir alguém lá de produção e querer que eu faça atividades de produção. Eu estou vinculado ao departamento de marketing. Então, a minha atribuição está, de certa forma, direcionada a esse departamento. Então, qual que é a linha de autoridade, linha de responsabilidade, tudo isso bem definido, você consegue ter uma estrutura para expandir a organização, para gerar resultados melhores e proporcionar, obviamente, o crescimento. Tem também a chamada disciplina, que é um dos pressupostos de Henri Fayol para a teoria clássica. Unidade de comando, quem comanda, então, a área de marketing comanda toda a equipe de marketing, a área de produção, toda a linha de produção, mas, sobretudo, a unidade de direção. Marketing e produção está trabalhando para quê? Está trabalhando para expandir, para distribuir mais produtos no mercado, para atender mais clientes. Ótimo. Então, temos uma unidade de direção única para a empresa como um todo. Subordinação dos interesses individuais aos globais. Então, qual que é o meu interesse individual perante a organização? Olha, eu quero melhor salário, eu quero melhor infraestrutura de trabalho, eu quero para períodos flexibilizados de atividade. Mas isso vai comprometer a atividade global da empresa? Se vai, olha, o seu interesse individual não pode sobressair. Então, o administrador deve estar atento. Às vezes faz muita concessão e, às vezes, algumas concessões elas acabam implicando num prejuízo organizacional, numa queda na eficiência. Então, é preciso falar não algumas vezes dentro do ambiente organizacional. Remuneração pessoal, remuneração justa, tabelada, sem gerar muito parâmetro de comparação, para ficar algo mais impessoal. Centralização é um aspecto de organização perante a proposta da teoria clássica. A cadeia escalar, ou seja, você também buscar linhas de produção muito em virtude de escalas produtivas, é algo relevante e a ser considerado dentro da proposta da teoria clássica. A ordem, organização, quanto chega, quanto sai, registro, tentar documentar alguns parâmetros, também são elementos. Equidade, então se eu contrato um analista para a área de finanças e um analista para a área de marketing, olha, se são funções semelhantes, é preciso ter uma equidade, principalmente salarial. Estabilidade e duração do pessoal. Busca especializar pessoas para que essas pessoas sejam focadas no seu setor e isso minimiza, às vezes, a rotatividade pessoal. Rotatividade implica em treinamento, implica em tempo para a pessoa conseguir assimilar aquelas funções. Então, tudo isso são alguns princípios
da teoria clássica: iniciativa, espírito de equipe. Então, estes elementos que foram destacados são os chamados princípios gerais da teoria clássica. Lembrando que cada um desses princípios, no conteúdo bibliográfico que será disponibilizado para vocês, vocês poderão ler com um pouco mais de profundidade esses conteúdos, mas esses princípios, eles também, de certa forma, revolucionaram as organizações daquela época. Lembrando que nós estamos falando lá de 1916, quando Henri Fayol começou a discutir e a propor essa visão mais diferenciada para a organização, que foi denominada de teoria clássica da administração. Pois bem, então, seguindo aí dentro da proposta da teoria clássica, nós temos que esses princípios, todos que foram discutidos por Fayol, ele vislumbrava o quê? A divisão do trabalho, a especialização, a unidade de comando e a amplitude de controle. Então, a partir desses elementos, conseguiam-se uma organização mais formal. Essa organização formal, que permite controle, que permite mensuração, proporcionava a máxima eficiência. Então, vale destacar que a proposta lá de Fayol, ele tinha como, no sentido de organizar melhor as atividades e a estrutura organizacional, no sentido de que consiga mais eficiência, melhore o resultado apresentado pela organização. Então, o Fayol conseguiu vislumbrar nos setores que existiam possibilidade, às vezes, de redução de pessoal em alguns setores e realocação para outros, simples e puramente a partir do momento que você reorganiza as atividades daquele setor. Não tira a atividade do setor, mas reorganiza, diminui o tempo de atividade e você consegue aí melhorar a eficiência, ou seja, um número menor de pessoas desenvolvendo aquela mesma atividade sem prejuízo do aspecto qualitativo. Pois bem, então vamos fazer aqui algumas comparações em relação às duas teorias estudadas até então, tanto a administração científica lá de Taylor, de 1900, como também a teoria clássica de Fayol. Então, primeira, grandes diferenças de ambas as teorias, das duas teorias. Primeira delas, Taylor, ênfase nas tarefas, e Fayol, ênfase na estrutura. Então, vocês, futuros profissionais da área de administração, já podem entender que, para atuar numa empresa, eu posso diagnosticar. Uma empresa demanda de uma ação um pouco mais incisiva nas tarefas, eu consigo otimizar nas tarefas. Ótimo, a administração científica vai me mostrar ou vai me direcionar como fazer o uso ou como adaptar melhor a infraestrutura organizacional para obter melhores resultados nas tarefas. Ou ainda, vocês como profissionais de administração, chegam numa estrutura organizacional, olha, isso aqui está precisando de uma revisão, dividir melhor as atividades por competências, por natureza de atividade, então eu preciso atuar na estrutura, porque a partir dessa atuação eu vou conseguir gerar melhores resultados. Então, a proposta de Taylor, aumentar a eficiência da empresa por meio do aumento da eficiência no nível operacional, lá na linha de produção, e já Fayol tem a proposta de aumentar a eficiência da empresa por meio da forma e disposição dos órgãos competentes da organização e também suas inter-relações, marketing com vendas, finanças com contabilidade, como que conversa, produção, como que atende a demanda de mercado, por exemplo, uma demanda de marketing. Então, tudo isso de uma forma síncrona, você consegue vislumbrar um resultado mais eficaz e eficiente por parte da organização. Mas, obviamente, que se pensando naquela época, 1900, 1920, existiam até mesmo discussões e disputas, né? Olha, eu vou seguir uma linha de Taylor ou eu vou seguir uma linha mais direcionada a Fayol? O que a gente sabe que existia esse confronto dessas teorias. Então, os estudiosos da época sempre confrontavam as propostas teóricas em questão. Por isso, eu deixo a seguinte reflexão para vocês de Henri Fayol. Coordenar é ligar, unir
e harmonizar todos os atos e todos os reforços. Essa é uma reflexão de Henri Fayol e eu encerro minha aula por aqui. Obrigado pela atenção de todos vocês.